Lula, vamos começar pelas pesquisas? A gente está com uma semana com uma rodada de pesquisas da Quest, as mais esperadas ainda não saíram, que é São Paulo, Rio, Recife, tem Vitória também, não saíram, estamos esperando, mas a gente já tem um cenário. Topa eu ir mostrando as últimas pesquisas, ou Quest ou Datafolha, e você analisando? Pode ser? Pode, claro. Né? Tá. E aí, só porque eu acho que não está no teu material, só essa novidade, né, do cenário que não tem nenhuma relevância política nacional, dado ser a menor capital do país, do estado menos populoso do país, mas ali em Macapá, né, nós temos um provável campeão de votos entre os prefeitos de capital, o doutor Furlan, do MDB, que promoveu um fenômeno, né, na política nacional. Ele fez com que o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e provável futuro presidente do Senado, reorientasse a sua bússola política e desistisse de fazer do irmão dele prefeito de Macapá. Na eleição de 2020, né, o irmão do Davi Alcolumbre foi derrotado pelo doutor Furlan, e o doutor Furlan agora tem 91% de Pois é, cara, mais de 90, nunca vi isso aqui. Nunca vi eleição, isso, né? Parece eleição soviética ou salvadorenha, né? Exatamente, né? Mas então tem esse fenômeno. Vamos lá, Mauro. Não, legal. Eu acho que realmente é um fenômeno, como você disse, da menor, mas com repercussão política sobre o Brasil. Com repercussão política. Porque reorienta a bússola do Alcolumbre, exatamente. Alcolumbre é um cara que manda aprender, manda soltar, como se dizia antigamente. Vamos começar pela análise de São Paulo, né, do cenário em São Paulo. Nossa, muitas emoções. Hoje sai pesquisa Quest em São Paulo. A última pesquisa mostrou que o fenômeno, eu tenho chamado aqui do foguete fascista dessa eleição, o Marçal subiu muito, né? Boulos está se mantendo, Nunes caiu, Datena, uma decepção, Tabata está lá, em São Paulo está uma conversa de que ela vai subir, mas até agora não subiu. Né? E mais a candidata do Novo fazendo uma certa figuração na campanha. Como é que você analisa o cenário em São Paulo, Lula? Bom, primeiro, aí aqui eu vou colocar as fichas sobre a mesa. Marçal não será prefeito de São Paulo. Tá? Por quê? Porque Marçal não terá dadas as condições para ser prefeito de São Paulo pela Justiça Eleitoral. Tá? O Marçal ele não é essa novidade, tá, eleitoral, essa novidade política, porque ele uma nova expressão do mesmo fenômeno que fabricou o Bolsonaro, que no passado fabricou aí em São Paulo mesmo o Jânio Quadros, não o Jânio Quadros de 1985, mas o Jânio Quadros do final dos anos 50, quando se elegeu prefeito com um discurso de outsider da política, né? Não tinha a associação ao crime como tem Marçal hoje. Também era outra São Paulo, era outro país e o crime era outro. Né? Mas o Marçal é um boçal que soube se infiltrar nas estruturas políticas, nas estruturas de poder. Né? Mauro, eu assisti triste, espantado e envergonhado a sabatina a qual ele se submeteu na Globo News na segunda-feira. Por quê? Né? Em paralelo, eu estava assistindo o Boulos no Roda Viva. Por quê? O Boulos, que é um candidato da tradicional escola política de formação de quadros que participam do movimento social ou do movimento estudantil
ou do movimento sindical, ou do movimento religioso. Eu ia falar até da esquerda católica, mas temos que ampliar, né, para as denominações evangélicas, do movimento religioso, né? Enfim, ele segue essa trajetória de formação política, com uma vida à esquerda, com uma formação à esquerda, e foi submetido a um crivo da imprensa tradicional, no programa que eu não entendo, você sabe, a gente conversa muito sobre isso, não entendo como e por que até hoje é um programa não de maior audiência, porque a audiência é um traço, né? Mas é um programa de referência da política nacional, de entrevista, e é muito ruim, que é o Roda Viva, né? O Boulos, então, se submeteu, né, a responder àqueles ataques clássicos, mofados, a uma estrutura de perguntas também mofada. Na segunda-feira, e em paralelo, no mesmo horário, estava o Marçal, que se vende como um outsider, colocado no centro de uma discussão política com jornalistas experientes, bons jornalistas, personagens com história na imprensa brasileira. Você pode gostar ou não, discordar ou não, achar que tem uma opinião mais enviesada ou menos enviesada, mas todos ali são jornalistas tarimbados. E o Marçal, ele massacrou, ele humilhou, ele foi cínico, ele foi canalha, ele foi desonesto intelectualmente e não conseguiu ser derrubado do ponto de vista do embate jornalístico naquela arena. E eu, então, vi isso com muita tristeza, porque havia vários flancos para que profissionais tarimbados como aqueles entrassem desmontando o Marçal naquele rol de mentiras e de borsalidades que ele pronunciou lá, como aconteceu no debate da Band também, né? Com a condução que eu achei era uma condução tecnicamente correta, né, do ótimo jornalista que é o Eduardo Oineg, né, mas que o Oineg podia ter sido Oineg naquele debate, né? E o Oineg é um cara do confronto, né? Eu já trabalhei com o Eduardo, conheço, gosto, é meu amigo, mas eu acho que ali, e eu falei isso no passado, ali faltou um confronto. Então, o Marçal precisa ser confrontado. Por quê? Esse confronto vai se dar na seara da justiça eleitoral. Não na de São Paulo, que é uma justiça eleitoral torpe, deturpada, né, e que está permitindo ainda a manutenção dele, mas os recursos estão subindo para o TSE aqui em Brasília. E aqui no TSE, sobretudo aquela ação, né, que já foi derrotada no TRE, né, aquela ação em relação à compra de apoio político nas redes, a compra de perfis, né, para a disseminação do discurso de ódio dele, aquilo será a mola propulsora da cassação. Também tem a questão do PRTB, né, que a direção executiva estadual paulista do PRTB, aliás, municipal de São Paulo, vai cair, né, no TSE, na ação do TSE, e, ao cair, ela transformará em ato ilegal, né, a convenção que sagrou o Marçal. Mas aí você me dizia ontem que, por uma apuração tua, eu não tenho essa apuração, né, haveria já uma boa relação, uma conversa, né, isso do Marçal, uma conversa exatamente dele com a
a viúva, né, do Levi Aldineia Fidelix, Félix. né? Aldineia A Félix. viúva do Levi Fidelix, que era o coronel do PRTB, para ele manter, então, a convenção, manter o resultado da convenção. Eu vejo aí em São Paulo, só para encerrar, a possibilidade, sim, de crescimento da Tabata, porque há uma vontade do eleitor paulistano em votar numa novidade que esteja ao centro da cena política. A Tabata tem a vantagem de ser mulher e a maioria do eleitorado é de mulheres. A Tabata, ela tem acertado na campanha nas redes sociais, ela tem acertado o tom, ela é preparada politicamente, assim, aí eu vou usar até um verso, né, de uma música que embalou as campanhas do pai do João Campos, do Eduardo Campos, né, em Pernambuco, né, que é de madeira de lei que cupim não rói, que é o seguinte: queiram ou não queiram os juízes das redes, os juízes da esquerda, mas queiram ou não queiram os juízes, a Tabata está acertando a mão na campanha das redes. E ela tem uma tendência de crescimento. Por quê? Porque o Ricardo Nunes, ele, com essa bagunça toda criada no cenário, né, e com a expressão do nada que ele o Ricardo Nunes está, eu diria, neste momento, em queda livre. É como se fosse... Qual foi aquele ônibus espacial que explodiu? Não foi o Discovery, foi o... Não. Você lembra? Não lembro o nome dele. Você usou a expressão de espaçonave, né? De foguete fascista, né? Exatamente. Então, eu diria o seguinte, que o Nunes é um ônibus espacial que explodiu, né, lá no ar, e agora a gente está vendo só os restos, né, voltarem aqui à atmosfera. Pronto. E o Boulos, né, continua com a campanha... A Challenger, exatamente. Né? E o Boulos continua com a campanha de consolidação desse eleitorado de esquerda na capital paulista, um eleitorado de esquerda que dá a ele, na minha opinião, um patamar mínimo de 30% dos votos no primeiro turno, e aí ele vai brigar por uma eleição no segundo turno. Eu espero que mais tranquila do ponto de vista da exposição das teses. Vamos, Lula, queria ainda especular um pouco sobre São Paulo. Vamos tirar a questão do judiciário, da justiça eleitoral, porque, afinal, ela está completamente fora da nossa alçada, né? Então, mas, de fato, você olha hoje para a campanha do Boulos, a campanha do Boulos deposita suas esperanças, a campanha do Nunes também, as duas campanhas, numa cassação da candidatura do Marçal para contê-lo, né? Porque ambas as campanhas avaliam que, do ponto de vista político eleitoral, essa contenção não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Então, as duas campanhas depositam suas esperanças nessa cassação da candidatura dele. Vai ser cassado? Não vai ser cassado? Acho que você tem uma afirmação, uma avaliação super assertiva de que será. Eu tenho algumas dúvidas, mas isso aí não está na nossa mão, né? Vamos esperar para ver como é que a coisa se desenrola na justiça. Do ponto de vista do cenário político eleitoral, algumas ponderações que eu queria te fazer. Primeiro, é o espanto do desempenho do Marçal. O Marçal, ele é um Bolsonaro 2.0. Realmente, a performance dele nos comícios, nos debates, nas entrevistas, é muito impressionante. Eu estou muito impressionado, Lula, porque ele tem a mesma possibilidade, a mesma capacidade de magnetizar que o Bolsonaro tinha, mas ele é mais preparado que o Bolsonaro, né? Ele é mais incisivo, ele é mais agressivo, tem mais recursos retóricos e intelectuais do que o Bolsonaro.
Isso está, de fato, polarizando a eleição em São Paulo. Você falou da Globo News. Eu acho o seguinte, o cara é, no mínimo, corajoso. Para chegar na Globo News, dizer que vai processar a Natuza, que vai processar a Globo News, o cara tem que ter Mauro, você sabe que ali teve uma técnica de entrevista que eles não usaram, que era não deixar o entrevistado. Teve um momento que parecia que era o Marçal que estava entrevistando os entrevistadores, né? Mas ali teve janelas em que os entrevistadores tinham que mandar ele calar a boca. Ele mandou o Gerson calar a boca umas 2 vezes. Ele mandou a Daniela Lima parar de falar porque ele ainda estava expondo uma tese dele uma outra vez. Teve um momento que ele parou e disse assim, não, peraí, você não vai me perguntar agora, está na Natuza, né? Quem tem que me perguntar é fulano. Ele dirigiu. Né? Então, isso que me espantou, né? Porque em 98, tá? Quando estava nessas sabatinas dos candidatos a presidente, e o Bolsonaro não foi, né? Mas mandou o Mourão, porque o Bolsonaro estava no hospital. E o Mourão foi. E durante 2018, então, com a sabatina do Mourão, foi no momento que o Mourão falou que o Ustra era o herói dele, tal, e falou olhando para Miriam Leitão. Eu liguei depois para 3 daqueles jornalistas que estavam ali, indignado, e disse, pô, vocês tinham que ter reagido. Vocês não podiam. Ele disse, não, mas não pode ser assim, a gente tem que deixar o espaço para ele falar. Eu disse, esses caras vão engolir vocês, né, quando forem eleitos. E foi o que aconteceu. E depois eu cobrei esse vaticínio. Em relação ao Marçal, eles não tinham o direito de 6 anos depois cometer o mesmo erro com um boçal, né, como o Marçal. Agora, Mauro, você usou aí uma expressão, dizer que o Marçal tem um preparo maior que o Bolsonaro, sim, né? Intelectual, não. Vamos, assim, as palavras têm peso. Assim, é um preparo técnico, né, de quem é um coach, tá? De quem viveu, né, no mundo da comunicação. Aliás, o Datena ontem falou uma coisa muito própria, né? Muito apropriada, muito correta, que é o seguinte, ele disse, eu tive que sair, né, do meu programa, né, 3 meses antes de assumir a candidatura, tal, por determinação da lei eleitoral. Mas o Marçal não teve que fazer isso, por quê? Porque há um vácuo de legislação sobre as redes, né? E isso permite a fabricação desses personagens, como é o Marçal aí em São Paulo, o André Fernandes lá em Fortaleza, que ameaça. Em Fortaleza, há uma ameaça de 2 candidatos da extrema-direita, bolsonaristas, o capitão Wagner. Segura, vamos falar de Fortaleza já já. Só para encerrar São Paulo, 2 questões. Só fechar uma coisa da questão do Marçal e da justiça. Então, agora tem um levantamento que está sendo divulgado mostrando que o Marçal, em 2024, já é mais relevante nas redes do que foi o Bolsonaro em 2018. E aí há um convencimento dentro do TSE, do Supremo Tribunal Federal, mas do TSE, sobretudo, na cabeça, não é do Alexandre de Moraes, é da Carmen Lúcia, que hoje é a presidente do tribunal, já foi outras vezes, de que eles não podem permitir que o fenômeno Bolsonaro se repita, né? E por isso daí vem o meu convencimento, tá, de que a Justiça Eleitoral em Brasília não vai permitir a criação desse fenômeno deletério para a política, que é o Marçal.